E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem despojada com um varão cujo nome era da casa de Davi. E o nome da virgem era. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a ela, turvou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito, o Espírito do Senhor está descendo nessa igreja hoje. E tu não sairás daqui da mesma maneira que tu entraste, se assim tu permitir, como assim Maria permitiu. Glória a Deus. Aleluia. E a virtude do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra, pelo que também o santo que te há de nascer será chamado Filho de Deus. Amém, igreja? Amém. Nós conhecemos essa passagem, uma passagem bastante conhecida dos leitores da Bíblia Sagrada, aonde aqui era uma mulher daquela cidadela, uma mulher simples, uma jovem senhora, aonde não conhecia-se varão ainda, recebe a visita do anjo. Mas a Bíblia não enfatiza que ela temeu ao anjo, ela recebeu ao anjo. Ela não temeu como no Antigo Testamento, profetas do Antigo Testamento, como Isaías, vou morrer porque recebi o anjo do Senhor. Não, ela disse: Eis aqui, faça cumprir-se em mim a vontade de Deus. E o anjo disse: agraciada já és tu entre as mulheres. E nós estamos aqui num culto de mulheres, aonde o Senhor escolheu uma alma dedo para estar aqui, na frente do trabalho, sendo missionária. O Senhor levantou, capacitou, passamos luta sim, passamos perseguição sim, mas nós temos que fazer a diferença nessa nação. Maria foi a diferença. Ela não temeu o chamado do anjo e o chamado que o Senhor tinha para ela. Eu imagino, o texto bíblico não diz, mas eu, uma conjectura da minha cabeça, que ela se assustou. Como assim? Eu sem conhecer um varão? Peraí, anjo, tu não está entendendo. Aqui na terra o negócio é diferente. Para a gente gerar, nós temos que ter um negócio ali, né? Não, anjo, pode ser que lá no céu esse negócio não aconteça, mas aqui na terra é diferente. Eu tenho que me deitar com meu marido e tenho que, para acontecer ou gerar uma vida dentro de mim. Mas ele disse: Maria, você não está entendendo. O que gerará será santo. Às vezes nós não entendemos o que o Senhor nos oferece pelo teu chamado. Às vezes o Senhor levanta um profeta, como disse aqui a nossa missionária, para dizer: ei, assim diz o Senhor para a tua vida. Eis que tu pregarás, eis que tu vai louvar, vai dar quatro cantos dessa terra, e tu diz: mas como, Jesus? Não tem condições nem daqui ali na esquina, nem combustível para pôr no carro eu tenho. Quanto mais ir daqui lá do outro lado do oceano,
Louvado seja o nome do acreditar que Senhor. Maria temeu. Como assim eu vou gerar um filho de Deus, Deus Altíssimo? O Emanuel, que traduzindo é Deus conosco. Imagina a responsabilidade daquela jovem. Você imagina a responsabilidade de gerar o Filho de Deus no seu ventre. A gente gerar já o nosso filho, o nosso pequeno já é, né, pastora? Já temos os nossos filhos aqui, criar ele no contexto familiar, vai para a escola, vai bem, vai para a igreja. Já é difícil esse mundo que nós estamos vivendo. Agora imagina criar o Filho de Deus, o prometido, o que salvaria a nação. Aleluia! Eu entendo que essa jovem foi uma jovem que fez a diferença na nação. Ela entendeu o chamado que o Senhor tinha para ela, pastora. Ela entendeu e aceitou todas as dificuldades que ela aceitaria. Porque imagino eu que ela pensou com ela a dificuldade da caminhada. Ela geraria 9 meses. Ela passaria esse tempo todo gerando o Filho de Deus. As tribulações que ela passou, porque o inimigo sabia quem ela estava carregando em seu ventre. Às vezes nós estamos gerando os nossos sonhos e o inimigo tenta matar. Às vezes o inimigo tenta fazer com que nós, no meio do caminho, tropeçamos, desistimos dos nossos sonhos. Mas o Senhor está aqui essa noite dizendo: ei, persista, porque o sonho de Deus ainda não morreu pela tua vida. Persista, insista, continue na caminhada, porque o Senhor, Ele está aqui essa noite dizendo: os seus sonhos se acabaram para você, mas eu ainda continuo sonhando com você. Glória a Deus! Eu não sei se você veio aqui buscar por alguém da sua família, pelo teu milagre. Se você veio aqui buscando por alguém, pelo teu filho que está ali na sarjeta, que está nas drogas, mas eu quero te dizer nessa noite, ainda há esperança. Eu creio, Jesus! Ainda há esperança. Glória! Para aqueles que creem no Senhor. Maravilha, Deus! Aleluia. Glória ao teu nome, Em Jesus! Salmos 91, amados, diz assim a palavra: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, a sombra do Onipotente, eu estou falando que aquele que habita no esconderijo. Eu não estou Glória a falando Deus! daquele que passa, é daquele que passa pelo esconderijo? É daquele que passa e visita o esconderijo do Altíssimo? Aleluia. Aquele que está precisando de Senhor, eu preciso de um socorro. Ele vem na igreja. Ai, meu Deus, posso falar, pastor? Aquele que vem na igreja, eu estou precisando de um socorro. Eu vou lá. Porque o Salmo 91 remete o que, pastor? Um salmo de socorro. É um salmo que você, quando está naquele momento que você mais precisa, você vai lá. É o Salmo 91. Meu Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará direito. Senhor, meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza. Ele que me livra do laço do passarinho, da peste perniciosa. Mil cairão pelo lado desviado. Pronto. Deus me deu a vitória. Até mais. Daqui 6 meses, daqui 1 ano eu volto. Você está visitando a casa do Senhor. O Senhor disse que nós temos que ser nova criatura. Nascemos de novo. Habitar no esconderijo. Verdade, Jesus! Ele diz que aquele que não nascer de novo não será filho. Aleluia. Glória a Deus! Está no esconderijo. Nós temos que habitar, ficar ali escondido no esconderijo. E aqui eu trago o esconderijo do Altíssimo nessa passagem. Por quê? Você vai entender. Maria estava gerando, mas José sabia? José sabia? José não sabia que ela estava gerando uma criança. Mateus, abra comigo o seu exemplar bíblico. Aleluia. Maravilha. Senhor, Ele está falando aqui em nosso meio. Livro de Mateus, capítulo 1, versículo 18. O nascimento de Jesus Cristo. 18. Olha, dentro de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, despojada com José, antes de
achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então, José, seu marido, como era justo, o que eu disse? Justo. Ele era justo, um homem reto, íntegro, temente a Deus, que respeitava sua esposa. José era um homem justo e não queria infamar, ou seja, defamar, abandonar a tua esposa. Intentou deixá-la secretamente. Minha esposa está grávida. Estou percebendo, bem inchando, barriga crescendo. Opa, tem alguma coisa errada com essa mulher. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um do Senhor: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. É do Espírito Santo. Dá glória a Deus, o Senhor Jesus. Eu disse que o Espírito Santo do Senhor está neste lugar essa noite. Glória a Deus. Aleluia. Ela dará luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aleluia. E Maria ficou onde, igreja? No esconderijo do Altíssimo. Ela estava ali crendo a palavra não diz, mas ela estava ali orando: Senhor, eu estou gerando. Mas Maria não falou para José. Ela creu que o mesmo Deus que foi até ela, que o mesmo anjo que apareceu a ela e disse que ela geraria, aparecia para teu esposo, que teria que o quê? Falar para José. Ela creu, ela continua ali debaixo do esconderijo do Altíssimo. Glória a Deus. Ela estava ali morando, protegida. E se José fosse embora, decidisse então, antes que o anjo viesse abandonar ela, aonde Maria estava, igreja? Debaixo do esconderijo do Altíssimo. Não se importe com aqueles que vão falar. Aleluia. Não importe com os parentes que vão dizer: ah, mas a irmã Marta, me permita, a irmã Marta está muito crente, você viu? Só usa saia embaixo do joelho agora. Meu Deus, só usa roupa de manga comprida. Meu Deus, não pinta mais o cabelo, não corta mais o cabelo. Deixe que fale. O importante é que você esteja debaixo do esconderijo. Deixe que o seu vizinho da direita, da esquerda, da frente, de trás, sabe? O importante é que a tua vitória chegue. Eu creio, Jesus. Nós estamos no culto de vitória, você está vindo buscar Glória a ela. Deus. Continue habitando. Continue, aleluia. Glória a Deus. Porque se você perseverar, se você continuar, ela vai chegar. É no tempo do Senhor, igreja. Não é no meu, não é no seu tempo. Ah, se fosse no nosso tempo, como seria bom. Aleluia. Eu me lembro que quando eu estava gestante, eu estava no culto de tarde da bênção. Chegou uma missionária do meu lado. Eu estava já de 8 meses. E ela sentou do meu lado. Eu nunca vi aquela mulher e nunca mais vi também. Nunca tinha visto e nunca mais vi. Ela sentou do meu lado e ela disse: com licença. Colocou a mão na minha barriga e começou a orar e repreender esse espírito de morte. Isso foi numa quinta-feira. Na sexta-feira nós íamos dar foto de gestante, fazer ultrassom e íamos viajar aqui na casa da minha mãe, que minha mãe aqui não morava ainda na época. Aleluia. Na sexta-feira nós estávamos subindo, fui fazer ultrassom. A médica disse: número do seu obstetra. Dei o número do obstetra, ela disse assim: vai agora para a maternidade. O médico me mandou mensagem: desculpa, sobe agora para a maternidade que eu vou fazer sua cesariana. Subindo para a maternidade, estou no meio do caminho, deixamos o carro estacionado, o consultório era perto da ultrassom. Estou eu subindo, Enem estava de braços dados comigo. Eu me lembro que eu, Silper,
parecia que o Senhor tinha falado conosco. Eu olhei para a cara dele e nós louvamos ao Senhor. Porque o inimigo ele luta para roubar a minha e a sua bênção. O inimigo ele luta desde o início, quando você começa a servir o Senhor, para que você não receba aquilo que ele tem de promessa. E não parou por aí. Vocês sabem da história do Pedro. Com 2 anos ele foi para a UTI. Eu vou ser breve. Deus deu a vitória para ele com 2 anos. Descobrimos a síndrome dele quando ele ficou entubado com 2 anos de idade. Do nada foi para a UTI, ficou entubado. Descobrimos que ele era uma criança sindrômica, uma síndrome raríssima que afeta a fala. Tá aí, louvando ao Senhor, desse jeito. É desse jeito, igreja, 24 horas por dia. Se deixar, ele fica assim, na frente do espelho, louvando e adorando ao Senhor. Ele tem sede de adorar o Senhor Jesus. Glória a Deus! Ele tem sede de glorificar o Senhor. E o Senhor disse: isso somente foi de chamar atenção para a minha vontade. Eu não queria pregar, eu não queria ministrar, e meu chamado sempre foi. Eu dizia: tá bom indo só com meu marido. Aí o Senhor disse: mas eu tenho chamado para você e vou te chamar atenção. Aí o Senhor me chamou atenção. E eu disse: Senhor, caí de joelho aos pés do Senhor e disse: eis-me aqui. Assim como Maria, cumpre-se em mim o teu querer. E aí, tudo bem? Não foi somente isso. Porque o Senhor, quando Ele tem um chamado na vida do cristão, Ele vai espremendo até deixá-los da maneira que Ele quer. Nós estávamos no culto no dia 27 de novembro do ano passado, culto de círculo de oração. Saímos do culto do círculo de oração, estava tudo bem. Fomos para casa, eu estava estudando, ia prestar um concurso. Pedro estava bem. Eu disse que o Pedro estava. Olhe para o seu irmão e diga assim: o Senhor nos surpreende quando Ele quer provar o seu filho. Aleluia. Por volta da meia-noite, o Pedro começou a vomitar, passar mal. Saímos com ele em crise de convulsão, vomitando de casa. Chegamos na Unimed, ele estava em crise de epilepsia. Mais tarde ele começou a ter uma laringite aguda, saturação caindo, não conseguindo estabilizar. O Pedro novamente vai para a UTI e precisa ser entubado pela segunda vez. Aleluia. Amados, confesso que para nós foi 1000 vezes pior de estar revivendo essa história novamente. Essa dor, parecia que nós estávamos perdendo o nosso filho realmente, porque ele teve uma crise de estridulência. Para quem não sabe, toda a traqueia tapou, ficou toda tapada e ele ficou sem respirar. Foi Deus que não precisou fazer a traque. Foi Deus. Deus. É Deus. Você tem que glorificar o Senhor, porque Deus ainda faz milagres. Por volta das 3 e pouco da manhã, ele subiu para a UTI. Era quase 7 horas da manhã que eles conseguiram estabilizar o Pedro. E a médica chegou para nós, a anestesista, e disse: pai, mãe, nós conseguimos estabilizar o seu filho. Agora ele está bem, ele vai ficar bem. Isso foi do domingo para a segunda-feira. Tu és maravilhoso, Jesus. Na quarta-feira o Pedro foi estubado, pastora. Meu Deus, só o Senhor. Na quinta-feira o Pedro ainda não tinha acordado da sedação. Eu trabalho no ambulatório médico, eu sei o perigo que é, e eu estava muito nervosa. Eu dizia: meu Deus, médico, doutora, por que ele não acorda? Não, é normal, mãezinha, vai ficar tudo bem. Mas eu sabia que não era. Pedro foi acordar sábado. E eu estava ali com ele. A médica disse: mãe, fica com ele, para ver se ele desperta, para ver se ele come. Aí da UTI, para a gente levar ele para o quarto, porque ele já está bem, ele só precisa acordar. Se você não dá um glória, amados, é porque você não está sentindo o Senhor. Quando Pedro acordou, despertou, e ele me viu, e ele fazia assim: ó. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu pude entender
toda. Olha aí, Jesus. Maravilhoso é o teu nome. Os anjos do Senhor estão aqui essa noite. Glória a Deus. Aleluia. Fomos para o quarto no sábado à noite. Como que é, filho? Olha. Aleluia. Glória a Deus. Domingo à noite, o Senhor falou comigo. Nós já estávamos no quarto. Eu estava com ele na cama. Desce, ora por ele e lê o Salmos 91. Bota a mão na cabeça dele e ora por ele. E assim eu fiz conforme o Senhor mandou. Quando eu voltei, deitei na cama novamente, pastora. O Pedro estava passando por sono, o Pedro estava sentado. Eu disse que o Pedro não fala, mas ele entende tudo por gesto, ele conversa com gesto e nós sabemos tudo que ele está falando por gesto. O Pedro, ele estava sentado na cama, olhando para a altura de uma pessoa, conversando com alguém, e ele gesticulava, orava, aleluia, fazia oração. Mas o que mais me espantou, igreja, foi quando ele fez assim, que é sinal de barba, e eu pude entender que o próprio Senhor estava ali conversando com ele. Aleluia. O próprio Senhor estava ali no quarto, conversando com aquela criança. Ele olhava maravilhado para aquele lugar, ele olhava para aquela parede, e eu olhava espantada para ele, e eu disse: Senhor, se é o Senhor mesmo que está aqui, fala para o Pedro que ele precisa comer, porque ele não estava querendo comer, ele estava fraco, trêmulo, aleluia, ele não estava querendo comer nada. Nós deitamos e ele era maravilhado, ele olhava para mim com aquela cara maravilhada, de feliz, e ele olhava para mim e eu disse: agora, filho, e perguntei para ele: cadê? Ele fez e apontou para a porta como um sinal que já tinha ido embora. Aleluia. Na segunda-feira ele acordou, a primeira coisa que o Pedro fez foi pedir para comer. Você pode glorificar o Senhor? Aleluia. O próprio Deus estava ali comigo. Glória a Deus. Depois desse episódio, pastora, o Pedro ele tem glorificado mais o Senhor, tem sentido mais a presença do Senhor. Eu pude entender que foi uma experiência para a vida do Pedro dessa vez. Glória a Deus. Eu creio. Eu mostrei para o Pedro e disse assim: filhinho, eu peguei o YouTube e mostrei como é o céu. Ele fez assim, eu me mostrou o céu. Aleluia. Eu creio que no tempo do Senhor Ele mesmo vai testificar o que Ele viu. Eu não sei se o Senhor levou ele para o céu, eu não sei que mais experiência que ele teve. Eu sei que o que essa criança sente é verdadeiramente o Espírito Santo. E o Senhor disse: não segure o menino, porque eu falo através dele. Aleluia. Veja, o Senhor Ele está usando os pequeninos, como foi dito aqui no sábado. O Senhor, aleluia, tem usado aqueles que não precisam de microfone. Ele tem colocado a mão em vidas sem nós sabermos, e pessoas têm sentido paz. Pessoas olham para ele e dizem assim: eu não sei o que essa criança tem, ele tem algo diferente, ele tem algo que transmite, ele transmite no olhar. E eu digo, é o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Amados, não é fácil passar, não é fácil sermos pais e mães daqueles que é escolhido do Senhor. Eu fico imaginando José e Maria sendo pais de Jesus, tendo que enfrentar. Imagina quando eles perderam Jesus na festa com 12 anos, o desespero de uma mãe. Ei, mãe, você que está orando pelo teu filho que está nas drogas, que está aí perdido e você acha que não tem saída, eu quero te dizer que ainda há esperança. Eu quero te dizer que o Senhor Ele não
você que está orando pelo teu marido, creia. Creia que ele vai vir e vai adorar o Senhor juntamente contigo. A tua família vai servir ao Senhor Jesus. E ele está aqui adorando ao Senhor. Nós achávamos que nós íamos perder o nosso filho. Meu Deus. Pessoas oraram por ele e disseram: por um fio de cabelo, essa criança não foi embora. Mas o Senhor tem promessa. E aquele que tem promessa não morre antes que o Senhor cumpra. Mas há um detalhe: você precisa aceitar as promessas do Senhor. Se esconder debaixo do esconderijo do Altíssimo. Glória a Deus! Se você está aqui nessa noite e ainda está em cima do muro, eu te convido hoje: desça e venha para os pés do Senhor. Venha servir ao Senhor Jesus verdadeiramente. Venha se esconder no esconderijo do Altíssimo. Não venha ser apenas visitante, ser passageiro, aleluia, mas venha ser permanente. Venha fazer morada. Glória a Deus! Aleluia. Eu não estou, aleluia, dizendo que você precisa aceitar o templo. Eu estou dizendo que você precisa aceitar a Cristo na sua vida, como autor e consumador, para que Ele te aceite. Servir a Cristo, igreja, é nós limparmos de dentro para fora. E quando eu entendi isso e permiti que o Senhor começasse a limpar a minha vida e transformar, não me importei com mais nada. Passei por um estresse pós-traumático após esse processo do Pedro. E eu achei, me pronunciei: eu vou ter que raspar a minha cabeça, porque o meu cabelo caía de pacote. Eu até falei para a pastora, pedi oração. Eu cheguei a pronunciar: vou ter que raspar a minha cabeça, porque o meu cabelo não parava de cair, pastora. Era tanto cabelo que caía, que eu cheguei a pensar. Mas por um momento, eu me esqueci que eu servia o Todo-Poderoso, e que Ele pode todas as coisas, e o que é para Ele um fio de cabelo. Se não cai uma folha da árvore sem que Ele não queira, imagine o fio da nossa cabeça. Hoje não cai mais um fio da minha cabeça. Glória a Para a Deus! glória do Senhor, Ele está restaurando todos os fios. Ainda com um pouquinho, mas vai voltar a encher para a glória do Senhor. O Senhor já nos deu vitória. E o Senhor está dizendo aqui que tem vitória para uma vida. Cadê essa vida? Eu quero saber, cadê essa vida? O Senhor, Ele quer entregar milagres. O Senhor me disse em casa que era uma vida. Cadê essa vida? Venha para os pés do Senhor. Ele quer entregar milagres para a sua vida. Glória a Deus! Aleluia. Aleluia. Cadê essa vida? Não que você não seja crente, mas se você quer um conserto, reconciliação, se você quer realmente habitar no esconderijo, se você acha que você precisa, aleluia, se você acha que você precisa de um milagre, é com você que o Senhor está falando. Essa palavra falou comigo, é comigo que o Senhor está falando. Glória a Deus! Eu preciso entregar o microfone. Cadê essa vida? O Senhor está aqui. Eu peço que a igreja se coloque sobre os vossos pés. Feche os seus olhos. Aleluia. Glória a Deus! Coloca a mão no teu coração, igreja. Filha!